Há cerca de 14 anos, quando era mais jovem, eu tinha um namorado que desaparecia por dias. Eu ligava, ele não atendia e, quando reaparecia, sempre tinha uma desculpa para seus sumiços. Sua mãe também sempre se intrometia em nosso relacionamento, o que tornava tudo cada vez mais complicado. Depois de 8 meses de namoro, decidi terminar, mas uma semana depois ele me ligou e disse que viria me ver. Eu disse para ele não aparecer na minha casa, mas ele insistiu em me ver de fora, pela janela, depois das 22 horas. Curiosa, acabei olhando pela janela de vidro e vi um cachorro enorme de olhos azuis me olhando triste. Percebi que o tamanho não era normal e fechei a cortina. No dia seguinte, meu vizinho disse que tinha visto um lobisomem em cima da minha casa. Naquela noite, meu namorado ligou dizendo que tinha ido à minha casa, mas eu não acreditei. Ele insistiu que tinha subido até a minha casa porque queria ficar perto de mim, mas eu descobri que ele era um lobisomem. Eu disse que não queria mais que ele me incomodasse e ele respondeu que tentou, mas que eu estava livre. Ele tomava remédios tarja preta porque sua vida não era normal como a das outras pessoas, ele dizia. Depois disso, seguimos nossas vidas e nunca mais nos falamos. Essa é apenas uma história que vivi e hoje só me resta a lembrança do pelo marrom e dos olhos azuis, ou talvez os olhos estivessem brilhantes porque estava escuro. Próximo relato. Eu gosto de lobisomem, mas confesso que tenho medo. Quando era pequena, tive uma experiência muito ruim. Eu tinha uns 10 anos e meu irmão acabará de nascer. Na época, nós morávamos em uma vila com muito mato e poucos moradores. Minha janela dava para um corredor que ia até o mato e o povo dizia que um senhor chamado Seu Arbino era lobisomem. Uma noite, um cachorro enorme começou a arranhar as paredes da janela do meu quarto. Como a casa era alta e as janelas eram antigas, feitas de madeira mesmo, com tramela, aquilo não parava de rosnar e arranhar. Vi pela fresta um bicho fedendo a podre e marrom. Ele estava se arrumando bem ao lado da minha cama. Fiz até xixi na cama. De lá pra cá, passaram-se anos e mudei de bairro. Mas, como minha mãe faleceu, voltei a morar no bairro, agora em uma área de mato mesmo. Nos primeiros dias da quaresma desse ano, um uivo diferente de cachorro veio do mato, e nossos cachorros ficaram morrendo de medo. Tenho quase certeza de que era um lobisomem, pois o cheiro do bicho era o mesmo cheiro de podre daquele que eu vi quando era pequena. Próximo relato. Quando criança, na casa em que morei nos fundos, havia uma casa de 3 cômodos. Certa noite, ouvi um cachorro andando no quintal e, como sempre fui muito curiosa, levantei e fui olhar. Na porta da cozinha, havia um buraco que dava para ver o quintal. Deitei no chão e olhei. Não tínhamos cachorro e vi um cachorro muito grande cheirando a janela do quarto dessa casa de 3 cômodos. Com medo, levantei do chão e pensei, em nossa casa tinha um muro muito alto e o portão sempre era trancado, logo pensei como ele tinha entrado no quintal. Voltei a olhar, e nessa hora, o cachorro me viu e ficou me olhando com um olhar apavorante. Eu tinha uns 10 anos, voltei para o meu quarto, cobri a cabeça e não dormi aquela noite. No dia seguinte, contei para minha avó e, na hora, levei uma bronca. Depois, ouvi ela contando para minhas tias e falou, vê essa noite o fulano se transformou em lobisomem e entrou no quintal. Até hoje, não consigo esquecer o que vi. Próximo relato. O que vou relatar aqui aconteceu em 2019, quando eu tinha 17 anos e fui passar umas férias na casa dos meus primos no interior de São Paulo. Eu sempre morei na cidade grande, mas chegou um momento em que já estava cheio, então quando chegaram minhas férias da escola, não perdi tempo e fui para lá.
Cheguei lá e aproveitei bastante aquele dia, aquela semana, e até mesmo que na época que fui estava chegando aqueles dias de fogueira, o tradicional 3 dias de fogueira, fogueira de São João, etc., na época em que alguns interiores ainda seguem as tradições. Então, naquele interior, tinha um grande milharal, muito lindo, muito grande, que se perdia na visão. Só que esse milharal, as pessoas comentavam que era de um fazendeiro muito ruim, muito misterioso, por sinal. Ele era um homem muito calado, muito difícil, ali naquele interiorzinho. Ele sempre ficava lá para o lado da sua fazenda e, quando passava às vezes a cavalo, mal encarado. Dificilmente falava com alguém e as pessoas falavam que ele tinha muito ciúme daquele mineral. E ele sempre, pouquíssimas vezes que ele falou com as pessoas, falou: não quero ninguém no meu milharal, eu vou sofrer as consequências. Mas, como todo bom adolescente gosta de uma aventura. Ali, juntei-me com mais 2 primos e alguns amigos. E combinamos o seguinte: enquanto anoitecesse e as fogueiras fossem acesas, entraríamos no milharal quietinhos para roubar algumas espigas de milho para aproveitar nas fogueiras. Todos aceitaram sem pensar 2 vezes. Chegou o dia da fogueira de São João e, por volta das 7 horas da noite, entramos no milharal com nossos sacos e começamos a quebrar milhos. Aprofundamo-nos cada vez mais até quase chegar ao meio daquele terreno gigante de milho e já estávamos praticamente perdidos. Meus primos nunca tinham entrado naquele milharal por medo daquele homem misterioso e calado que era dono das terras. Enquanto quebrávamos milho, a hora foi passando e nem vimos o tempo passar. Quando olhamos, já era quase 9 horas da noite e já tínhamos quebrado bastante milho e deixaríamos mais para outras fogueiras. Quando resolvemos voltar, acabamos nos perdendo e demoramos para achar a saída. Por volta das 9h20 da noite, começamos a ouvir uns barulhos vindo da outra ponta do milharal. Os barulhos estranhos pareciam ser de um animal grande e pesado correndo rapidamente em nossa direção, derrubando o milho em alta velocidade. Todos entraram em pânico e ficaram desesperados, correndo em todas as direções, mesmo estando perdidos. A criatura de repente apareceu, tão ruiva e assustadora que todos se abaixaram no chão e tamparam os ouvidos. A criatura começou a rosnar como um cachorro, com um rosnado estranho e grosso, se aproximando cada vez mais. Na escuridão do milharal, pudemos ver seus olhos vermelhos brilhantes nos observando. Todos gritavam desesperadamente, sem saber o que fazer. Eu combinei com eles de corrermos juntos para não nos perdermos ainda mais. Se fosse um predador, a criatura poderia pegar um de nós se ficássemos sozinhos. Então todos correndo na mesma direção desesperados, aquela criatura vem em uma velocidade assustadora atrás de nós. Quando estávamos quase terminando de sair em uma ponta do milharal, não chegamos exatamente onde queríamos chegar, no interiorzinho perto da praça, acabamos saindo do outro lado do milharal e chegamos perto de uma casinha. Não me recordo bem, mas na época deveria ser o caseiro daquele mineral. Quando chegamos lá, aquele homem já foi perguntando o que tinha acontecido e todos ali estavam brancos. Todos entraram e nós contamos a história que tinha acontecido, mas aquele homem não ficou pasmo. Ele só mandou todos ficar em silêncio, sem fazer barulho ali, para ver o que estava acontecendo. Então aquela criatura veio rapidamente e ficou ali rondando aquela casa, aquelas fotos pegadas e dando fortes batidas até que aquela criatura veio até perto da porta, ficou cheirando por baixo da porta e todos ali morrendo de medo. Então o Senhor falou: acalmem crianças, logo ele vai embora, e assim ele fez. Demorou uns 10 segundos ali e aquela criatura do nada saiu correndo, se embrenhando naquela mata, simplesmente sumiu, e todos ali ficaram se perguntando o que aconteceu. Até que aquele senhor sentou e resolveu contar a verdadeira história.
Ele contou que para aquele lobisomem era seu filho, o fazendeiro, que há muitos anos atrás, para ficar rico e subir na vida, fez um pacto com coisa ruim, um grande bruxo que tinha na região. Só que o bruxo, junto com coisa ruim, deu uma condição para ele e daria tudo o que ele queria. Ele ia ficar um milionário, fazendeiro, seria dono de várias terras, só que ele teria que carregar com ele uma terrível maldição por toda a sua vida, transformando-se em uma criatura terrível, uma besta do inferno, o lobisomem. Sem pensar duas vezes, ele aceitou, por isso que ele veio até ali, reconhecer que a casa do pai dele, que desistiu de atacar a casa e simplesmente sumiu. E ali, com a ajuda daquele senhor, eles nos levaram até nossas casas, e ali, sem ter coragem de sair lá fora para ir na fogueira, resolvemos ficar em casa mesmo. Mas tomamos uma lição e nunca mais mexer nas coisas dos outros, e até tivemos muita sorte daquele senhor nos acolher e também ficarmos sabendo da verdadeira história. Então, esse foi meu relato que aconteceu comigo em 2019, no interior de São Paulo. Por isso, gente, tem muitas pessoas que, para subir na vida, aceitam fazer parte com coisa ruim, mas infelizmente vão ter que carregar essa terrível maldição para o resto de suas vidas. Boa noite.